Bom dia a todos. Declaro aberta, então, sessão ordinária de julgamento do contencioso tributário do município de Criciúma, hoje, 26 de julho de 2024. A gente tem hoje na pauta dois processos. O primeiro deles trata-se do recurso voluntário 652942/2022, cujo processo de primeira instância foi o 632247, também de 2022. O assunto é um cancelamento de notificação fiscal de ISS. A recorrente é Bela Fashion Cabeleireiros, Limitada. O conselheiro relator é o Dr. Ryan Biava Rocha. Falará pelo contribuinte, Dr. Ryan, a doutora Sara Guedin Orlandim. Então eu passo a palavra de imediato para o senhor, para que o senhor faça a leitura do relatório, inicialmente sem a manifestação do seu voto. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte contra a notificação fiscal 415.269, originada da ação fiscal 220 de 2021, auto-infração 415.268. Lançamento realizado por meio da citada notificação fiscal, desde por falta de recolhimento oportuno do ISS, no período de janeiro de 2016 a março de 2021, tendo em vista que durante a também citada ação fiscal, o contribuinte forneceu a fiscalização de contratos financeiros, extratos bancários de 2016 a 2020, extratos de máquina de cartão de crédito de 2016 a março de 2021, bem como contratos que entablou com parceiros MEI. Confrontando-se o auditor fiscal, a informação obtida junto ao contribuinte com aquela declarada por meio das documento de arrecadação simples, foi possível elaborar um relatório fiscal circunstanciado apurando o valor de ISS não recolhido no montante de R$ 153.524,42, o qual acrescido de correção monetária, juros e multa, alcança a quantia de R$ 422.150,70. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade fiscal, a autoridade julgadora de primeira instância, em decisão cuja parte dispositiva está assim redigida. Diante do disposto, decido pelo provimento parcial da impugnação oposta, mas por fundamento diverso daquele alegado pelo impugnante, e determino a revisão do cálculo relativo ao montante do imposto sobre serviço devido, de modo a aplicar sobre a base de cálculo atualizada a multa de 50%, em detrimento dos 100% inicialmente aplicados, atualizando-se os demais acréscimos legais. Mantenho os demais valores constantes da notificação fiscal e do auto-infração, haja vista a revisão dos percentuais de multa, e sendo esta de valor superior ao valor da alçada previsto no artigo 156 da Lei Complementar 287/2018, recorro de ofício. Contra a referida decisão, o contribuinte repôs recurso voluntário onde sustenta: 2 pontos. Ter sofrido reflexos da pandemia de Covid-2019, que não tem condições de obrigar os parceiros MEI à emissão de notas fiscais, e ainda reporta-se as alegações da impugnação em primeira instância, afirmando que não irá repeti-las. Alega, por fim, a possibilidade nos encargos de correção monetária, juros e multa. Sem réplica da autoridade fiscal, com o parecer jurídico tributário 21 de 2023, juntado às folhas 54 até 61, vieram os autos conclusos. É o relatório. Dr. Ryan, muito obrigado pelo seu relatório. Eu passo então de imediato a palavra para a doutora Sara Guedin Orlandim. A senhora tem até 15 minutos, sem interrupções, para fazer a sua sustentação. Contribuinte, a Bela Fashion, como um estabelecimento comercial, ela acaba avocando todos os pagamentos que passam pelo salão, né? Então, o que ocorre? Esses pagamentos não competem somente à Bela Fashion, tem os profissionais que trabalham ali, que são como outras empresas dentro do próprio salão, e então essa receita não ficaria toda com o contribuinte, né? Ela é feita uma situação que acaba beneficiando quem trabalha ali e que deveria emitir também a sua nota fiscal, e a Bela Fashion, no fim, aqui é penalizada por uma situação
de que o profissional que está ali dentro que deveria fazer a emissão, né, do próprio documento fiscal, como foram feitas diligências, né, ainda não tive acesso com os profissionais parceiros dentro do processo tributário. Dá para perceber como a própria lei coloca, né, dos profissionais parceiros a obrigação deles, não só do contribuinte que está sendo penalizado no momento. Ok. Doutora, eu peço que a senhora, se possível, continue sentada na mesa. E se houver alguma dúvida durante os debates, a senhora já está disponível para nos esclarecer. Retorno a palavra, então, ao conselheiro relator, Dr. Ryan Biaba. O recurso, eu vou analisar em duas partes, porque vamos dizer que o recurso voluntário do contribuinte, mas também temos recurso de ofício da autoridade de primeira instância. Eu começo pelo recurso voluntário do contribuinte. Dispõe o artigo 235 da Lei Complementar 287 de 2018, o Código Tributário Municipal de Criciúma, que o imposto sobre serviço de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes à lista de abaixo, assim que esses não se constituam como atividade, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. No caso, o contribuinte foi autuado e notificado por deixar de declarar e, consequentemente, de recolher valores de ISS devidos ao município de Criciúma no período de janeiro de 2016 até março de 2021, conforme a apuração realizada na ação fiscal 220 de 2021, em que foram analisados os seguintes documentos fornecidos pelo contribuinte à fiscalização municipal, tudo de acordo com o relatório fiscal circunstanciado. E eu listo aqui: planilha em formato .xml contendo demonstrativo de resumos de vendas expedido pela operadora de cartão de crédito ou débito Stone Pagamentos S.A., cujo período contemplado abrange o período de janeiro de 2018 até novembro de 2019, relatórios de recebimento do JetNet S.A. relativos ao intervalo de agosto de 2016 até março de 2021, detalhamento das movimentações bancárias provenientes da instituição Banco Santander de 2016 até 2021, contratos celebrados com profissionais parceiros, entre parênteses aqui, meio. Afora as alegações recursais citadas no relatório, a recorrente aduz em suma, e aqui eu extraio da impugnação porque não foi trazido do próprio recurso, que a empresa não prestou serviço de todo o recebimento dos valores, os valores não são na totalidade de prestação de serviço, existem outras origens que não podem ser desconsideradas, exemplo, recebimento em favor de terceiros, entradas de recursos não oriundos do salão de beleza, e aqui confessam os pontos por ignorância até desorganização na gestão empresarial, podem realmente ter cometido alguns erros, agora jamais agiram dolosamente para se beneficiar ou prejudicar o fisco, ou quem quer que seja, e isso, por mais que demore, no final ficará comprovado, fecha aspas. Sem delongas, adoto como fundamentos de decidir as razões da primeira instância. E aqui eu transcrevi bastante da primeira instância, vou poupar os colegas da leitura, eu vou continuar aqui na sequência, que é a parte que eu acredito que é mais essencial, resume melhor o meu voto. De todo exposto, vê-se que não existe controvérsia quanto ao fato de que existe expressivo montante que transitou pelas contas bancárias do contribuinte ou foi recebido por meio de suas máquinas de cartão de crédito sem que tenha sido declarado ao fisco municipal. O efeito ponto fulcral da discussão reside na comprovação da existência de valores que, embora tenham transitado pela conta bancária e máquinas de cartão de crédito, não se reviram à prestação de serviço realizada pelo contribuinte. A esse respeito, dispõe o artigo 141, inciso 4 do Código Tributário Municipal que a impugnação será dirigida em petição à autoridade julgadora de primeira instância e deverá conter as provas do alegado e a indicação de diligências que pretendam ser efetuadas com os motivos que a justifiquem. No caso, porém, conquanto o recorrente alegue que não prestou serviço de todos os valores recebidos em suas contas bancárias e que esses não são na totalidade de prestação de serviço, sendo que existem outras origens que não podem ser desconsideradas, o fato é que não se descumbiu do ônus de comprovar suas alegações.
Cabia ao contribuinte demonstrar a verdade de suas alegações por meio da apresentação dos alegados empréstimos bancários, das transferências entre contas, resgates de aplicação financeira, valores resultantes de vendas de imóveis e, sobretudo, o recebimento em nome de terceiros, os citados parceiros MEI, para a comprovação, em confrontação com as informações dos extratos bancários de recebimento e de recebimento de máquinas de cartão de crédito, a empresa recorrente poderia ter apresentado o seu livro caixa, com a escrituração de toda a movimentação financeira e bancária, tendo em vista que se trata de registro obrigatório para os optantes do Simples Nacional, consoante o artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. No mínimo, diante da alegação de ignorância e de até desorganização da gestão empresarial, a empresa precisaria ter trazido aos autos o comprovante de repasse em favor do MEI dos valores relativos à prestação aos serviços prestados, como, aliás, determina o próprio contrato firmado pela empresa com seus parceiros na cláusula 13ª abaixo transcrita. É que eu leio. Cláusula 13ª. Avençam que de todo o benefício oferido pela profissional parceira em razão desta parceria, inclusive valores percebidos por serviços prestados aos clientes em local fora do estabelecimento salão parceiro, mas dentro do horário de prestação de serviço da profissional parceira, caberá à profissional parceira o valor correspondente a 20%, no caso de lavação especial de tratamento, 30% no caso de progressiva e química, 40% no caso de escova e cacho, 50% penteados, podendo haver alterações. A forma de pagamentos pelos serviços prestados é semanalmente, todas as terças-feiras. No mais, quanto ao suposto excesso dos encargos de correção monetária, juros e multa, não tendo trazido o recorrente quaisquer fundamentos para sua pretensão, resta apenas o indeferimento, pois tais conceitários estão amparados na legislação municipal de regência da matéria, a saber, artigos 76, 77 e 78 da Lei Complementar 287 de 2018. Logo, tendo em vista a ausência de provas das alegações, não há como se atender à pretensão recursal do contribuinte, razão por que rejeita o recurso voluntário interposto. E aqui eu começo a leitura do meu voto quanto ao recurso de ofício. Trata-se de recurso de ofício em razão da redução de multa de 100% aplicada contra o contribuinte sobre o débito tributário apurado, conforme determina o artigo 156 do Código Tributário Municipal, acumulado com o artigo 33, inciso 2 do Decreto SF 1325/2018. Em caso não reparo a ser realizado na decisão primeira, tendo em vista que a penalidade aplicada originariamente com base no artigo 3º, inciso 3 da Lei Complementar 256/2017, acumulado com o artigo 4º, inciso 3 da Lei Complementar 197/2016, foi revogada pela entrada em vigor do Código Tributário Municipal de Criciúma, com redação que lhe foi dada pela Lei Complementar 459/2022, a qual inclui o artigo 78A, cuja literalidade é a seguinte: no caso de lançamento de ofício que resulte de notificação fiscal proveniente de sonegação, fraude ou conluio, será aplicada a multa de 50% a ser calculada sobre o valor do débito corrigido monetariamente. A propósito, conforme se dispõe no artigo 16, inciso 2, a linha C, no Código Tributário Municipal, a legislação tributária vigente aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de questão não definitivamente julgada, quando lhe convine penalidade menos severa que é prevista na legislação vigente ao tempo em que ele foi praticado. Portanto, rejeito o recurso de ofício. Como voto. Obrigado, doutor Raio. O doutor Raio, então, vota pelo conhecimento e pelo desprovimento, tanto do recurso voluntário quanto do recurso de ofício. Coloca a matéria em discussão entre os conselheiros. Presidente, bom dia. Bom dia, doutor Rafael. O autor pontuou aqui que havia uma relação entre esse processo. Acho que já veio à pauta um tempo atrás, acho que o Machado disse alguma situação desse tipo, né? Sim. Tem alguma... Ele foi pautado, eu acho que... Ele só foi pautado e retirado de pauta para fazer uma diligência. Não foi nem lido o relatório. Era essa questão dos parceiros? Era a questão dos alegados recibos sobre essas prestações de serviço. Recibos
pagamentos dos terceiros aí que referiu, você não tem transferência bancária, não juntou nenhum comprovante? Tem comprovação das transferências de entrada dos valores, mas elas não são condizentes com os repasses. Existe um relatório, alguma coisa que fecha com, sei lá, nomenclatura de clientes que foram atendidos para fazer uma prestação de contas, um encontro de contas entre eles, não existe uma coisa que fecha uma coisa com a outra. Até foi solicitado essa situação aí a ação fiscal foi solicitado que o contribuinte apresentasse o livro caixa, as notas fiscais, mesmo que apresentadas a posteriori, ou então fizesse aí essa relação, casando as entradas na conta bancária em nome de terceiro e as saídas. Mas não foi atendido, foi concedido no prazo de, não lembro se foi 90 ou 60 dias de prorrogação além do prazo regulamentar, mas também não foi atendido. Os conselheiros sentem-se à vontade para que faça a coleta dos votos? Sim, de acordo com o relator. O conselheiro relator ele vota pelo conhecimento e desprovimento. Doutor José? De acordo. De acordo. Presidente, eu tenho algumas dúvidas, assim, acho que tem uma complexidade razoável nesse processo, eu gostaria de vistas? É. Sem problema. Então, proclamo o resultado do julgamento. O conselheiro Rafael da Silva Tromin solicitou vistas do processo. Doutora Sara, então foi pedido vistas, a senhora fica à vontade se quiser continuar aqui na nossa reunião, ou se também fica à vontade se quiser sair sem problema nenhum. Eu proclamo então chamo para julgamento o recurso voluntário 694-974-2024, e que o processo de primeira instância foi o 680-401 de 2023. O assunto é cancelamento de ISS de construção. O recorrente é o senhor Claudir Borges, o conselheiro relator, o doutor Rafael da Silva Truni. Doutor Claudir Borges, eu peço que o senhor faça assento na mesa. O senhor terá, depois da leitura do relatório, a oportunidade de se manifestar. Passo a palavra, então, para o conselheiro Rafael da Silva Truni, que faça a leitura do relatório, sem, inicialmente, a manifestação do seu voto. Trata-se na origem de lançamento ISS em desfavor do contribuinte, do decorrente da construção de edificação em terreno de sua propriedade. Apresentada impugnação sustentando a decadência ou prescrição dos valores lançados, sobreveio decisão de primeiro grau rejeitando o pedido para manter incólume o lançamento. Não satisfeito, o contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que o ISS não seria devido, primeiro, porque prescrito, diante da conclusão da obra ter ocorrido mais de 5 anos do lançamento. Segundo, pelo fato de ter a conclusão, a construção sido realizada por conta própria. E, por fim, que o custo da obra não teria sido aquele apontado pela notificação fiscal com base de cálculo. Intimada, a fiscalização rebateu os fundamentos recursais, postulando pela manutenção da decisão. É o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Passo então a palavra para o senhor Claudir Borges. Eu sou pedreiro e eletricista profissional, sou aposentado já, e a obra foi eu que fiz. Paguei alguma coisa, mas bem pouca, né? Não chegou a 15, 20 mil de mão de obra que eu paguei, a pintura lá e as aberturas que eu coloquei só. E o resto foi tudo eu que fiz. No meu entender, não precisaria pagar um ISS para mim fazer o serviço para mim sem intenção nenhuma de lucro, em benefício de recebimento de algum tipo de recebimento de dinheiro, de coisa assim. Foi para mim o serviço, não tinha ideia de que tinha que pagar isso aí. E se tivesse que pagar era só aquele de 20 mil, 15 mil de mão de obra, mas mesmo assim prescreveu. Eu tinha até documento aqui, depois que eu fui analisar as datas e tudo, até a prefeitura me deu a prova aqui, ó,
2023, dia 5 de janeiro de 2023, já fazia 5 anos que eu estava na... foi cobrado... que já tinha dado 5 anos em 2023 de janeiro. Essa cobrança aqui veio quase um ano depois, dizendo que não tinha prescrevido ainda. Eu acho que não tem a coerência entre datas ali. Uma é benefício dela 5 anos para trás, e depois que eu, quase um ano para frente, retrocedeu, foi mesmo 5 anos. Nesse ponto aqui já está aprovado aqui a prescrição. É basicamente isso. Eu construí a obra e prescreveu. Não tem mais o que... Perfeito. Eu peço então, senhor Claudinho, que o senhor continue sentado à mesa até o final do julgamento. Doutor Rafael, volto a palavra ao senhor. Então, voto. De início, o registro que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual conheço a insurgência. Contudo, inexiste razão a recorrente. Primeiro, porque no que tange a alegada prescrição, notoriamente essa não ocorreu. A prescrição, evidentemente, não se confunde com a decadência, sendo previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que assim determina a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos contados da sua constituição definitiva. Portanto, a constituição do crédito tributário ocorreu em 2023, notório que não há que se falar em prescrição. Quanto à decadência, que é o instituto que o recorrente nomeia como prescrição, também não operou. A sustentação do recorrente foi efeito que a Constituição teria encerrado em novembro de 2017, o que não encontra elemento probatório algum. Ao contrário, as imagens do Google Earth juntadas no processo primitivo, percebe-se que no decorrer do ano de 2018, o imóvel continuava em construção, de modo que o lançamento efetuado em agosto de 2023, porquanto o prazo tem início em janeiro de 2019, na forma do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Ou seja, a obra em 2018 ela ainda estava em construção pelas fotos do Google Earth, e o prazo decadencial ele inicia no mês de janeiro do ano seguinte. Artigo 173 do Código Tributário Nacional. O direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. No primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, o prazo decadencial iniciou em janeiro de 2019, o lançamento foi feito em agosto de 2023, portanto, dentro do prazo decadencial de 5 anos. Nesse sentido, notório que a decadência não se operou, não tendo o recorrente aqui trazido elemento probatório nenhum para desfazer a decisão de primeiro grau que afastou a decadência. Superado o ponto, alega o recorrente, então, que construiu a obra por conta própria, né, o imóvel, não sendo devido ISS. Todavia, tal qual o tópico anterior, o recorrente, infelizmente, no caso, né, ao recorrente contribuinte não trouxe mínima prova das suas alegações, ônus que lhe competia. Extrai-se dos autos de primeiro grau a declaração firmada aqui pelo setor de cadastro que o contribuinte não está registrado no cadastro municipal, seja como pedreiro, eletricista, como alega, de modo que igualmente o recorrente não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar sua qualificação, tampouco que efetivamente construiu o imóvel por conta própria, seja declaração de terceiro, seja, enfim, não tem nenhum documento do processo que demonstre efetivamente ter feito desta forma. Por fim, com relação à base de cálculo, aponta o recorrente que o custo final da obra com os materiais seria no valor de 110 mil, de modo que a base de cálculo da mão de obra seria valor menor do que o lançado pelo fisco. Novamente, não encontra amparo comprobatório as assertivas do recorrente, pois, como já colocado, ele não trouxe nenhum documento para comprovar o que foi gasto de material com relação à obra em questão, de modo que entendo correto o arbitramento feito pelo fisco municipal, que foi a dedução de 50%, que é o limite máximo, né, previsto no Código Tributário Municipal. Diante disso, senhor presidente, de forma muito singela, é o voto pela manutenção da decisão do primeiro grau.
Obrigado, doutor Rafael. Então, o conselheiro relator, ele vota pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo desprovimento. Coloco matéria em discussão entre os conselheiros. Voto de acordo com o relator pelo conhecimento e desprovimento. Ok? Alguém deseja ainda discutir ou posso colher os votos? Vou botar uma questão com o relator. Eu não fui por nenhuma prova testemunhal, nenhuma declaração, nada. Eu não posso trazer, eu não peguei a minha carteira como profissional, como é que eu não sou até a prefeitura que eu instalei, não tem como eu provar o quê? Porque não pediram prova para mim. Uma prova está aqui que venceu em janeiro e cobraram 5 anos de janeiro para trás. Aqui para frente não, e cobraram 1 ano depois, retroativo, quer dizer que o que serve para Francisco e não serve para Chico é benefício da prefeitura. Eu acho errado isso aí. Como disse, da prática. Então, o que é que vocês querem de prova? Minha carteira profissional, o que é que eu levo vocês nas casas que eu fiz, que eu construí, o que é que vocês querem? Não pediram nada disso, pediram não pediram prova de nada. Eu tenho prova de tudo, eu sou profissional, eu tenho que comprovar. E assim chega o jogo e faço o que vocês o processo querem. administrativo, ele não é como o judicial, que tem um formalismo muito exacerbado. No entanto, ele também não pode ser admitido como o senhor bem entender. O senhor teve um momento de fala do senhor, já acabou, o senhor não tem mais o direito de falar. Agora sim, o senhor não pode alegar também que ninguém pediu prova. O dever de provar compete a quem está alegando. E o senhor, infelizmente, pelo que a gente vê, não traz prova. A análise de decadência é um pouco mais complexa do que o senhor imagina. Não funciona como o senhor pensa. Então, eu peço que o senhor só se manifeste se for solicitado por algum conselheiro. Voltando ao questionamento, não teve nenhuma indicação de alguém que comprovasse a tese dele? Não. Foi juntado, para dizer que não foi juntado uma foto que Na foto da casa? não me diz nada. No recurso, no primeiro grau, foi juntado uma nota. Foi juntada a carteira, motorista. Uma nota, para dizer que não foi juntado nada. Né? Foi juntada uma nota de compra de cimento na Cassol, não está no nome do recorrente. Deve ser esposa, não sei. Não identifico. Então, essa é o único documento que tem nos autos. Uma nota de compra de cimento. Uma declaração de profissional, de vizinho, de outras pessoas, Esse é um vizinho. carteira de trabalho, enfim, não tem nada. Não parecia ser algo tão complexo de fazer a prova, mas enfim, isso depende também de ter uma assessoria para o contribuinte, né? No caso, ele veio por conta própria. Se bem que aqui até está indicado no primeiro grau, até tem apontamento até de um contador aqui, mas enfim, não sei se foi ele que fez ou não, eu não sei dizer. Realmente acho que o advogado teria Está instruído muito melhor, né? infelizmente sem prova, a alegação E fica insuperável, né? Até a tese de execução por conta própria até poderia ser melhor enfrentada se tivesse um elemento assim, um pouco mais. A decadência não me convence, mas o mérito até poderia. Então, o conselheiro relator vota pelo conhecimento do desprovimento. O doutor José já antecipou seu voto, dizendo que acompanha o relator. Como votaria então o doutor Raia? Eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Doutora Antonella? Proclamo então o resultado do julgamento por unanimidade de votos, pelo conhecimento do processo e, no mérito, por unanimidade também de votos pelo desprovimento integral do recurso nos termos do voto do relator, mantendo incógnita a decisão de primeira instância. Nós não temos mais nenhum processo para julgamento. Eu só queria registrar aqui a presença do Bruno Damasceno Fácil, o nosso mais recente auditor contratado pelo município. Seja muito bem-vindo ao nosso município aqui, e declaro encerrada a sessão.